Olá a todos, bem-vindos então a mais um episódio. Hoje temos como nosso convidado o Paulo Rocha, alguém que eu conheci em 2019 e tenho vindo a fotografar com ele já algumas vezes desde então. Tem sido um prazer e será um prazer hoje novamente estar aqui com ele a falar um bocadinho sobre o trabalho dele, sobre a história dele na fotografia. Vamos falar também um bocadinho sobre impressão. Há uma altura aqui na entrevista em que eu até me passo um bocadinho, entre aspas, porque vamos falar um bocadinho sobre esta azáfama que anda aí de câmaras novas e megapixels e mais megapixels, e até contei um episódio que me aconteceu comigo há uns dias, portanto fiquem aí para ver. E vai ser muito agradável. Mas antes de avançarmos, quero só fazer aqui um apontamento, que é, se vocês repararam, não apareceu aqui nenhuma senhora a falar comigo, são só senhores. Isto, atenção, que não sou eu que sou, que não estou a discriminar ninguém. No entanto, com todas as senhoras que eu tenho falado, todas me deram com os pés, ok? Portanto, a culpa não é minha. No entanto, houve uma senhora que me disse que sim. Muito obrigado, Sónia Almeida, por ter aceito o meu convite. Ela vai estar aqui daqui a uma semana ou duas, por isso fiquem à espera. Sem perder mais tempo, Paulo Rocha, vamos a isso. Ora, muito boa tarde, Paulo. Obrigado por aceitares o convite, e por estares aqui a aturar-me durante uma horinha. As pessoas já devem achar um bocado estranho o meu cabelo e a minha barba, mas eu já marquei cabeleireiro, até para terça-feira, só que estava tudo cheio. Isto do confinamento é o caraças. Vamos falar um bocadinho então de ti e do teu trabalho na fotografia. Eu reparei no teu site, tu tens um site novo agora, não é? E tens lá a parte em que falas um bocadinho sobre ti, e eu reparei que tu dizes que tens uma máquina desde que te lembras, não é? Mais ou menos. Tens a máquina há muito tempo. E, portanto, é uma coisa que já vem de trás e que se tornou um modo de vida. Queres falar um bocadinho desta passagem desde que tiveste uma máquina? Claro que devia ser uma coisa mais tranquila, até que começou a ser mais sério, e como é que se tornou um modo de vida e o que é isso para ti? Desde já, e era agradecer o convite para esta conversa, que tenha assistido às outras conversas também com os outros fotógrafos, e é uma honra estar aqui a falar sobre os meus trabalhos. Em relação à fotografia, sim, é verdade, sempre esteve presente. Desde que me lembro, tinha máquinas de rolo, principalmente para registar, sei lá, coisas sem grande sentido. Depois também fui pai muito cedo para registar as minhas filhas, quando eram pequeninas, de atividades, nada de fotografia a sério. Tanto que eu só comprei a minha primeira DSLR em, salvo erro, 2011. Foi-se uma coisa... e aí sim é que comecei a pensar mais em fotografia. Embora tivesse sempre o gosto de... Eu tenho muitos rolos e muitas fotografias de fazia e de coisas que fazia, mas nada de mais familiar do que própria fotografia. E como é que isso se tornou um modo de vida para ti? E o que é que entendes como tendo a fotografia como um modo de vida? Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia, basicamente, muitas das coisas da minha vida é em função da fotografia. Por exemplo, eu, se vou de férias, normalmente escolho um sítio que posso fotografar em todo lado, mas que seja propício para fotografia, e marco as minhas férias muito em função disso, e as viagens que eu faço muito em função que quero fotografar esses sítios. Portanto, percebo o que é. E durante muito tempo, e hoje em dia ainda ando com a câmera sempre atrás de mim. Embora hoje menos do que antigamente, mas continuo. Mas eu ia dizer, na fotografia, eu tenho um percurso um bocado diferente, ou seja, o meu primeiro projeto de fotografia até começou em 2012. Eu trabalho em Lisboa, e trabalho mesmo no centro de Lisboa, e sempre me interessei por alguma pintura, por alguma arte, e comecei nessa altura a ver muito a arte de rua, o grafite, e começou-se a expandir bastante. E eu nessa altura o meu projeto, comecei a registrar todo esse grafite em Lisboa, isso durante 2, 3, 4 anos registrei, tenho uma coleção enorme desse tipo de fotografia. Tanto que depois deu origem a um livro, uma edição de autor que eu publiquei. Ou seja, eu digo que não é um percurso convencional, porque eu comecei esse projeto,
publiquei o livro, uma edição de autor, e só depois é que fui fazer alguma formação a nível de fotografia. Ou seja, que me interessei que isso sim, eu gosto mesmo de fotografia, Yeah. alguma coisa, os conhecimentos, e que quero continuar a fazer enquanto conseguir e tirar prazer disso. Depois, que é o que eu faço agora mais, é paisagem, porque paisagem sempre foi uma coisa que eu gostei, desde pequenininho. Eu nasci em uma vilazinha ao pé da Ericeira, mesmo junto ao mar, portanto, as paisagens, principalmente paisagens marítimas, né, sempre estão muito. E o mar também, o meu avô era pescador, portanto, eu quando era pequeno e jovem e tudo, ia muitas vezes pescar. Para mim é sempre uma referência. Yeah. E tu, pronto, tens essa paixão pelo mar e nota-se isso nas imagens que tens no teu site e no teu portfólio, mas tu também dizes, e nota-se nas coisas em que partilhas e o trabalho que vais mostrando, que ultimamente, pelo menos, parece que. Quer dizer, eu sei que ultimamente tens ido à praia a fotografar umas coisas diferentes e umas ondas e não sei o quê, mas a maior parte das coisas que vais mostrando é mais floresta. Portanto, é o que se nota que tem ocupado mais do teu tempo nos últimos tempos. E tendo essa paixão pelo mar, a floresta tem aparecido mais ultimamente por algum motivo? É assim, eu quando comecei na fotografia fazia principalmente fotografia de paisagem marítima, o pôr do sol, o nascer do sol, o normal dessas coisas. Depois, eu tenho um espírito, gosto muito de conhecer coisas diferentes e fazer coisas diferentes. E então, foi um desafio de ir para a floresta, que também gosto muito da floresta e de caminhar na floresta, e para mim, na altura, era um desafio muito grande conseguir fotografar a floresta e conseguir ter algumas imagens que eu ficasse contente com elas. E então sim, comecei a dedicar-me à floresta, e agora neste momento cada vez tiro mais partido e gosto de estar a floresta. Embora de vez em quando faça umas incursões ao mar e a outro tipo de coisas, mas neste momento sim é no meio da floresta que eu estou. E quando falamos de floresta também se vê que é muito em Sintra, e isso acho que se deve à tua proximidade à serra, não é? É só a proximidade ou há algo lá a mais que te chama para além do facto de ser próximo? Começou, neste momento, diz-me, começou por ser próximo e, por exemplo, e tem uma situação que eu, da janela do meu quarto, vejo a serra toda. Portanto, consigo ter logo como é que está o tempo em Sintra, como é que não está. O que ajuda muito para Sintra, porque é muito imprevisível o tempo em Sintra. E então, assim, é uma ajuda para muitas vezes em vão e saber que condições é que lá estão. Embora eu muitas vezes saia de casa com umas condições e chego lá ao passado uma hora, já não está as condições de nada de sair de casa. É um clima muito extremo lá. É sempre um desafio, mas ao menos tens aí uma janela, literalmente, para Sintra, para conseguir ver o que é que se passa, não é? E agora ia começar por mostrar aqui uma imagem. Estás a ver a imagem em grande, Paulo? Sim, agora sim. Sim. Pronto, esta imagem é uma imagem de Sintra, que tu me enviaste. Eu escolhi, acho que foi umas 8, mandaste-me várias. Eu escolhi umas 8. Esta imagem, estou errado ou fez parte daquele leque de imagens que submeteste ao Imaginatura em 2019 e ficaste lá com uma menção honrosa? Sim, esta fazia parte desse grupo de imagens, sim. Foi onde a gente se conheceu, não é verdade? Foi em 2019. E achei Exatamente, foi no piada Imaginatura, que exatamente. estava sentado com a Diana na plateia, e já te disse isto, e quando vi esta fotografia e o conjunto, naquela categoria que eram imagens que marcam um lugar, não sabia que eram tuas. Exatamente. E quando olhei para elas, pensei logo, olha, pronto, estão aqui as 5 imagens que vão ganhar este conjunto. Mas pronto, foste premiado, mas não ganhaste. Mas eu quando vi, gostei muito delas e ainda gosto Exato. muito delas. E gosto muito desta aqui, por isso é que eu a pus aqui em primeiro até. Porque pronto, a Serra de Sintra, eu nunca lá estive, mas há tantas imagens de Sintra que eu já que acho que conheço um bocadinho de Sintra por tantas imagens que vão correndo aí, não é? E acho que é um lugar que é um bocadinho sombrio, não é? É assim um bocado... tem muito este tipo de ambiente de nevoeiro e sombra, mas depois de vez em quando há estas
situações que são de alguma sorte da luz passar, não é? E que mudam muito logo a carga emocional que esta fotografia a transporta. Queres falar Sim, um mas bocadinho sobre isso? Sim, sim. É assim, Sintra é uma flor, ou as partes mais fotografadas, tem um tipo de floresta em uma área bastante vasta, mas a parte mais fotografada, a floresta é muito densa e, e muito escura. E normalmente nevoeiros também muito densos, o que torna tudo muito escuro. Embora tenha depois alguns lugares com algumas clareiras que favorecem este tipo de imagens. Esta imagem, por acaso, este tipo de raios nem é uma coisa normal em Sintra, por uma razão muito simples. Normalmente, ou está nevoeiro muito denso, ou não está. Exato. E principalmente neste sítio, eu já queria. É uma das árvores que eu mais gosto na Serra de Sintra, esta e mais duas ou três. Eu tentei fazer esta fotografia várias vezes e sempre que ia para Sintra passava lá para ver as coisas. Mas isto é uma situação específica porque o sol não pode ser logo de manhã, porque o sol tem que subir a primeira encosta toda da serra, mas normalmente, se for muito tarde, depois também já o nevoeiro levantou e foi e já não faz estas condições. Yeah. E isto é cerca de meio da manhã e já foi numa segunda passagem ou terceira passagem que eu tinha passado por aqui, Okay. E estava sempre ou com o nevoeiro muito denso, e aqui foi a altura, digamos, ideal para conseguir esta imagem. E tu Depois tenho associas esta imagem a alguma carga emocional ou não te passa isso pela cabeça, ou não é uma coisa que te dás importância? Pergunto isto porque, pronto, tens aqui uma luz quente, não é? Que traz energia positiva e depois tens sombras muito escuras que fazem o oposto. Não, assim, eu Sintra, a ligação que eu tenho sempre com Sintra é mais uma questão de imaginação e de contar histórias de um imaginário que pode existir numa floresta, como às vezes vemos filmes e coisas do género. É sempre esse o meu imaginário de Sintra, é sempre aqueles contos, e mesmo as próprias lendas estão sempre envoltas em Serra de Sintra. Exatamente. É sempre esse tipo de histórias que me lembra mais Sintra do que do outro tipo de emoções. Mas tu procuras este tipo de luz ou não? Sim, eu procuro zonas muito fechadas com algumas clareiras. Okay. Como tinha dito, este tipo de luz é difícil acontecer porque normalmente ou está nevoeiro muito denso ou muito nevoeiro. Porque isto é muito difícil, vai acontecendo, mas o normal de Sintra é aquele nevoeiro mesmo muito denso, ou chuvinha, que é o que acontece mais vezes, é a chuva. Muitas das minhas fotografias em Sintra às vezes nem são, é nevoeiro, mas é mais que está mesmo a chover do que só nevoeiro, porque é difícil encontrar Sintra só com nevoeiro, porque aquilo é muita umidade, é muito úmido. Pois. Normalmente está sempre um chuviscozinho, uma coisa sempre a cair a dificultar a fotografia. E depois tens aqui esta, que eu também gosto muito, na altura que a publicaste, eu comentei, e achei interessante selecionar estas duas. Dá-me só um segundinho, tenho aqui a Ivy, que todos conhecem, que acho que é mudar de dono. E achei interessante pôr estas duas imagens juntas, por causa do contraste tem uma com a outra, né? Uma tem uma carga positiva, a meu ver, esta tem uma carga mais negativa, por ter estes tons azulados e frios. E este ramo é assim um bocadinho, é assim torcido. Queres-nos descrever esta fotografia? O que é que fez parar aqui para fotografar? Várias coisas. Uma é assim, quem conhece Sintra sabe isso perfeitamente, quem não conhece é diferente. Mas Sintra tem partes muito verdes, em que as eras trepam pelas árvores todas e muito verdes, e depois tem partes que eu acho bastante mais sombrias, com árvores escuras, com menos vegetação, em que há certas alturas do ano, principalmente no inverno, que não ficam bastante mais sinistras. Este foi o caso de um dia que estava a chover de manhã, chover muito,
Depois, quando parou de chover, é que eu saí do carro para ir fotografar e muitas vezes vou só caminhar, nem vou para sítio nenhum específico, vou caminhando e olhando e chamou-me a atenção, mais uma vez, eu estou numa parte de sombra, numa parte fechada, isto fica num vale pequenino, em que a luz entra pelo e faz este contraste. Isto é tirado com a 70-200, que eu acho que é a lente que eu mais uso em Sintra, é a 70-200, e depois tem a ver também com a minha evolução na floresta, que neste momento eu olho muito mais para pequenos pormenores quer das árvores, quer da vegetação, do que propriamente a paisagem envolvente. Pois isso era uma pergunta que eu agora tinha Mas a esta fazer. é também uma das imagens. Era uma pergunta que eu tinha a fazer, e tocaste no assunto agora, que é, tu quando estás na floresta, lá está, agora disseste que focas, tens tocado mais em detalhes, mas a minha pergunta era basicamente se tu procuras fotografar uma árvore sozinho ou se procuras fotografar árvores que tenham uma relação entre elas, se tens preferência por uma coisa ou por outra e se tens porquê ou se não tens preferência. Mas eu não tenho preferência. Okay. Como eu tinha dito, muitas vezes eu vou para a floresta, vou caminhando e o que me vai chamando a atenção é o que eu tento fotografar. Depois depende muito da minha disposição. Há dias que só menores e coisas mais pequenas, como outros dias são paisagem mais aberta e outro tipo. Mas sim, mas também gosto da relação das árvores entre elas. E, embora sinta às vezes é complicado esse tipo de composições porque são muito bastos. São o quê? E muito aglomerado de árvores Muito aglomerado. Pois, sim, muito aglomerado de árvores, sim. Sim. E às vezes complica muito as composições. Complica, sim, Tanto mas que isso são sempre composições que é preciso ter muita sorte de encontrar, porque para as coisas funcionarem bem juntas é difícil, não é? Eu também quando tento procurar essas coisas é complicado quando é muito denso e também às vezes é complicado quando é pouco denso, porque depois elas não se relacionam porque estão afastadas. Portanto, há ali um meio termo, um ponto de caramelo, onde é mais fácil encontrar isso, mas quer dizer, é sempre possível, mas pode ser complicado de facto. E a floresta, pelo menos em geral, a não ser que comecemos a fazer aquelas coisas em que conseguimos apanhar, sei lá, movimentos nas folhas ou assim, normalmente é uma coisa que são imagens que normalmente transmitem mais calma, não é? Isto não é transversal, há exceções, mas pelo menos é a percepção que eu tenho. São coisas mais calmas, principalmente quando comparamos com outra coisa que tu gostas, que é o mar, que é uma coisa cheia de energia. Tu achas que gostas destas duas coisas porque elas se equilibram de alguma forma ou te dão coisas muito diferentes? Tem alguma coisa a ver com isto ou não tem nada a ver com isto? Sim, tem a ver com isso, mesmo porque eu gosto do mar, quando está mesmo mar de tempestade, mar de inverno, mar muito bravo, tanto que eu hoje em dia vejo de ondulação, só vou fotografar mar se tiver mar muito bravo. Tenho feito, por exemplo, ultimamente fui 2 vezes à Nazaré, quando o mar está mesmo muito grande, mas não tiro uma única fotografia de surf. Fotografo as ondas, porque sim, aquelas ondas são impressionantes e toda aquela envolvência, mas é assim, e sim, e na floresta é o contrário. Muitas vezes principalmente em Sintra, Sintra é uma floresta muito densa e muitas vezes quando está aqueles dias de chuva, ouves o pingar da água, um bocadinho de vento abana as árvores, um ranger suave e praticamente não ouves mais nada. Portanto, esse silêncio também me gosto muito neste momento e me dá uma grande paz de espírito. Enquanto na praia tens o contrário. Normalmente vou sozinho, não é? Na praia tens o contrário, ainda por cima, mesmo quando tens o mar calmo, tens sempre aquele ruído de fundo da água a mexer. Não é? Muito mais quando o mar está bravo, há sempre aquele ruído constante, que também pode ser relaxante, mas eu acho que tem uma energia muito superior a uma floresta. Não é? Isso vê-se muito bem aqui no teu site, por exemplo, aqui
Sim, sim, estou, exatamente. Aqui nesta galeria Marzia, em que tens para aqui umas fotografias muito fixes de ondas. E tem para aqui, isto é energia, é uma energia brutal, não é? Isso é Nazaré, lá está, era o que eu dizia. Vou, eu vejo surf porque eu próprio faço surf há muitos anos e gosto muito de surf, mas o que eu fotografo é as ondas e a energia das ondas. Yeah. Fotografia de surf, por acaso, foi uma coisa que raramente me interessou, apesar de estar muito ligado ao mar e de fazer surf desde os meus 15 anos. Gosto sim da energia das ondas e da própria forma e isso tudo das ondas do que o resto, sim. Yeah. E por isso é que eu também, quando me mandaste as fotografias, pronto, esta é outra, não é? Que apesar de ser um detalhe da praia e não ser uma onda inteira, também é uma imagem que, usando a velocidade de obturação que tu usaste aqui, tem muita energia, porque congelaste mesmo isto e tem aqui, como temos estes bocadinhos todos tudo a saltar, mais uma vez, tu basicamente amplificaste a energia que a gente vê nas ondas porque congelaste o momento, não é? Isto é uma coisa recente que fizeste, não é? Isto é uma situação... Isto já foi agora na pandemia. Já foi agora Okay. na pandemia. Já é uma ideia que eu tenho há muito tempo. Já fotografei algumas idênticas a isto, às vezes não com tanto sucesso, porque também com tentativa e erro vamos evoluindo e chegamos ao objetivo. Isto, se calhar muita gente pode não saber o que é isto, normalmente é quando o mar está muito bravo, cria aquela espuma junto às rochas que anda normalmente para trás e para frente. Isto foi aqui no Cabo Raso, no Guincho, em que o mar, quando está muito bravo, tem sempre estes aglomerados de espuma nos sítios e que permite, quando vem contra as rochas, fazer este tipo de coisas. Isto é uma velocidade, não sei, mas isto do obturador 3.000 ou de 4.000. Eu já tinha tentado fazer isto às vezes noutras situações, mas em termos de luz muitas vezes é complicado, porque muitas vezes ou a espuma está à sombra, porque aquilo normalmente são naquelas partes mais fundas mais fechadas, e onde tem as rochas, digamos, aquelas entrâncias das rochas, e às vezes é complicado de fotografar. Neste dia, por acaso até foi engraçado, fui ao Guincho passear com apanhar um bocado de ar na pandemia, nem tinha levado máquina, e cheguei lá e já eram umas fotografias que eu já tinha criado na minha cabeça fazer, tanto que eu disse à minha mulher, disse, olha, quando fomos para casa e eu peguei na máquina e voltei para lá para fazer estas fotografias exatamente ao mesmo sítio onde estava, ou seja, consegui visualizar as fotografias antes de lá estar, depois vim a casa buscar a máquina e fiz uma série destas. E aquela pergunta que eu te fiz há pouco, quando te falei do mar trazer mais energia, foi um bocadinho de trazer mais energia no sentido de equilibrar o que tu tens com a floresta, foi porque tu mesmo no mar tens aqui uma fotografia que, apesar de ser uma imagem que transmite alguma calma, não é? Porque tens ali aquele búzio, uma imagem simples e que em princípio seria uma coisa muito relaxada. Escolheste uma velocidade de obturação com a onda a chegar, que ia dar uma coça ali ao búzio, que também traz muita energia, não é? Lá está, apesar de ser uma imagem que podia ser calma, tu escolheste que não fosse, não é? Foi um bocado esta imagem que me fez fazer aquela pergunta antes. Sim, porque o mar permite sempre como uma fonte de muita energia. E eu, como já disse, gosto de mar bravo e desse tipo de situação. Aqui é uma situação diferente. Isto até foi tirado agora há muito pouco tempo, uma semana e meia. Porque as fotografias que tinha na cabeça para fazer, que só agora... Isto é na praia de Carcavelos, aqui mesmo ao pé da minha casa. Okay. E foi um dia fui fazer o nascer do sol. Por acaso tem uma história engraçada que eu fui também, mais uma vez, como faço muitas vezes, felizmente, a minha família nas idas à fotografia. Isto até foi o meu filho que quis
ir acordar cedo e ir ver o nascer de Carcavelos. Eu disse, vamos, sim senhor, eu levo a máquina e pode ser que vou fazendo alguma coisa. E eu até tenho, estava a fazer fotografias, estava a estar com umas pedras ou com um mexilhão que lá estava. E foi o meu filho que trouxe este búzio e disse, olha, isto é que era bom para tu pôres na fotografia. E assim foi. Utilizei o Ok, pois búzio que o meu filho me deu. eu ia te perguntar se tinhas posto ali o búzio. Não, o búzio este tipo de fotografia é colocado na areia e depois é esperar pelo timing certo da onda Sim. e para conseguir fazer isto. Né? Yeah. Algumas tentativas, várias tentativas, porque às vezes a onda, como vem bastante rápido, às vezes é um bocadinho antes do búzio, depois esta foi a que eu achei que estava no momento ponto certo. Tá, sim senhor. Concordo plenamente. Exatamente. E Mas isto é uma situação que é ao nascer do sol. Desculpa. Estavas a falar desta antes. Força. Que era ao nascer do sol, diz lá. Não, estava a dizer que ao nascer do sol uma pessoa tem muitas tentativas, mas não é durante muito tempo. Depois a luz sobe mais um bocadinho e já não tem este tipo de efeito. Isso é só uma pergunta para o pessoal perceber como é que isto, a luz é mesmo... Tu puseste ali o búzio e esta sombra é a tua sombra ou esta luz fica ali por causa de um prédio ou alguma coisa? Não. Isto por isso é que eu estava a dizer. O sol tinha acabado de nascer, está mesmo muito baixo. A linha direito ao búzio de luz é digamos, uma duna de areia muito pequenina. Okay. Ou seja, a luz é tão plana que bate ali, mas não chega a bater na primeira fase ainda da areia. Ok. Por isso é que eu digo, passado 10 ou 15 minutos já não era possível fazer esta foto porque o sol é mais alto e já não teria o mesmo efeito, teria, digamos, a iluminação completa e não este efeito. Exatamente. E depois temos aqui uma tempestade. Eu, sinceramente, não consigo localizar isto, mas esta fotografia, gosto muito dela, especialmente por estar ali aquele barco, que acho que faz toda a diferença. Mas isto aqui, era bem, deixa-me pensar melhor. Sim. Isto é nas Cias, então, não? Ou não? Exatamente. Ok. Estava a ver aqui ilhas para lá de terra, ou seja, as montanhas que se vê ao fundo, é Vigo. Ok, yeah. Isto é tirado mesmo nas Ilhas Ciés e é Vigo. Ilhas Ciés, para quem não conhece, é um sítio que deve conhecer. Eu fui lá uma vez. E para mim, como há bocado estava a dizer, eu fotografo muitas vezes, a família vai muitas vezes comigo e eu fotografo muitas vezes enquanto estou em família. Para mim é um paraíso fotográfico, paraíso, porque eu posso sol, posso dar o dia inteiro na praia depois com a família e ainda posso ir fazer um pôr do sol se estiver bom. Exato. Ou, como também fiz lá, que é, como a ilha é praticamente deserta, tem um céu noturno espetacular. Quem gosta de fazer Via Láctea, género, é muito bom, mesmo porque é uma reserva, não sei exatamente como é que eles chamam, mas uma reserva. Esta foi o primeiro que chegámos e nós chegámos de manhã no ferry e à tarde, já é um bocadinho antes do final do dia, uma tempestade. E foi isto. Por acaso tivemos sorte que na ilha quase não choveu. Choveu muito em Vigo e nessa zona que se vê chover. Na ilha quase não choveu. E no dia a seguir estava na praia, perfeitamente. Estas cortinas de chuva ao longe é só uma coisa que eu gosto muito nas fotografias, por acaso. E gosto muito desta paleta de cores assim metálica. Fica muito giro. E aquele barquinho ali, claro que ainda por cima tinha ali um poço de luz suave, mas há ali mais uma luz à volta do barco. E esta fotografia com aquele barco ali, aquele barco faz muita diferença na fotografia. Também dá um sentido de escala mais fácil da gente interpretar. Sim. Fica mesmo muito giro. Se as pessoas forem ao teu site, dá para reparar que tu tens um trabalho bastante diversificado, né? Floresta, tens mar, tens montanha, tens macro, tens detalhes sem ser macro.
achas que dentro destas coisas todas que tu fazes, há alguma coisa... bem, a gente sabe que gostas mais de floresta ou que gostas de estar na floresta, mas há alguma coisa a que dês preferência se tiveres que escolher? E porquê que dás preferência a esse tipo de fotografias ou nem por isso? Se for possível, neste momento é floresta, que é o que eu gosto e eu que quero continuar a fotografar. Depois é assim, porque o mar está aqui à minha porta, posso ir a pé fotografar o mar, não tem dificuldade nenhuma para isso. Depois, como eu já tinha dito, eu gosto também de fazer coisas diferentes e conhecer coisas diferentes. Montanha, nunca conhecia montanha, então ultimamente tenho tentado ir a fazer fotografia de montanha e conhecer outras coisas diferentes. E depois a macro, lá está, eu vou tomando atenção aos pormenores, cada vez mais a pormenores mais do que paisagens grandes e abertas, e bem nesse sentido. Ok. Mas se for para fotografar... Siga. E se nós formos aqui às tuas galerias, temos aqui muita coisa. Depois, se quiserem, o link do site está aqui em baixo. Podem lá ir. Temos aqui fotografias, por exemplo, de montanha, não é? Tens aqui Picos da Europa, tens aqui um sítio que eu sei que é muito querido para ti, que é a Escócia, não é? Que deve estar mortinho por lá a voltar. E um dos objetivos deste ano é ir mesmo porque eu faço 50 anos este ano e queria ver se fazia os meus 50 anos na Escócia. Este ano está complicado. Eles já estão a abrir as fronteiras e a abrir os voos, mas eu também queria lá ir eu faço anos em novembro, portanto, novembro é bastante... Vamos lá ver. E Picos da Europa, não é? Queremos para ir lá este ano que passou e não fomos. A ver. Picos da Europa também só lá fui uma vez, e é um sítio a voltar de certeza e quando puder. E depois tens aqui, que tens começado a conhecer a montanha, tens vindo, já foste comigo algumas vezes ao Jerez. Está aqui, não é? O que é que tu achas aqui do Jerez? Gostas do Jerez? Eu já vou ao Jerez há muitos anos, quando ia de férias e isso, e sempre foi uma coisa que quis explorar mais a fundo o Jerez. E ultimamente tenho feito, embora não fique perto de casa, não é como ir fotografar o mar que vou a pé, são muitos quilómetros e muito tempo para ir e vir, mas cada vez mais, sempre puder, é de ir ao Jerez fotografar, porque para mim é um dos sítios também que gosto muito em Portugal neste momento. Se pudesse escolher só um, se calhar era o Jerez que escolher, porque pela diversidade que tem. Sim, mas a montanha não tinhas conhecido ainda, não é? Montanha lá para dentro. Não, por isso mesmo é que quis conhecer. Outra das coisas que o Jerez tem muitas florestas e eu ainda muito pouca floresta fotografei no Jerez. Primeiro queria conhecer a parte da montanha e parte mas sei que eu ainda não fui e próximas vezes que lá ir é mais focar-me na floresta do que na própria montanha. E mesmo agora ultimamente tenho andado lá para o meio e tenho encontrado assim uns... É como a gente foi da última vez ali a Pitões das Júnias, não é? Encontramos ali, mas aqueles bosques também são muito complicados de fotografar, como tu viste, aquilo é uma confusão desgraçada. Mas é o que eu costumo dizer, é preciso investir tempo. Sim. Calma e olhar e parar e voltar outra vez. E muitas vezes, mesmo eu dou por isso, vou andar e se voltar para trás, vejo coisas que não tinha visto e vejo composições que não visto. E se for pela direita, vejo uma coisa, se for pela esquerda, vou outra. Portanto, é preciso investir muito tempo na conseguir, exatamente. digamos, envolver com o meio. Até houve uma fotografia minha que tu comentaste, que foi exatamente isso que me aconteceu. Foi basicamente olhar para trás. Passei por aquele sobreiro e não lhe... Acho que é um sobreiro ou de carvalho, não tenho a certeza. Mas deve ser um carvalho. Passei por ele e não lhe dei valor nenhum porque daquele lado era simplesmente mais uma árvore, não é? Mas lá está, quando estava a voltar para trás, a forma que ele tomou
que é este aqui, o do lado direito. Estás a ver? Pá, a forma do gajo não tinha nada a ver já. Porque ele visto do outro lado é uma árvore normalíssima. Não consegues ver estes ramos todos abertos, não se vê nada disto. E é daquelas coisas que nestes sítios, e lá está, é um sítio que já fui para aí umas 4 ou 5 vezes, não é? É mesmo preciso perder tempo nestes locais para... Não é, e voltar outra vez, muitas vezes, depois, como também já falei, já próprio falaste, as condições atmosféricas muda tudo. Eu já passei muitas vezes em Sintra em sítios que naquele dia não me diz nada e no outro dia passo lá e eu assim, mas como é que... As condições estão completamente diferentes e a luz está completamente diferente. Pois é. Portanto, muda tudo. É ir insistindo. E depois temos aqui algumas imagens tuas que são um bocado diferentes agora do que temos visto, mas é uma coisa que também gostas muito, que vê-se muito no teu trabalho, que é cogumelo. E são Sim, uns seres bastante interessantes, porque têm formas peculiares e cores. Queres falar um bocadinho da tua ligação aos cogumelos, como é que os fotografas e que tipo de coisas é que usas para os fotografar? É assim, cogumelos, como já tinha dito anteriormente, a minha ligação com a floresta começou a... Cada vez que eu paro mais e ando menos, vou-te aos pormenores e ao chão. E fui verificando que a nível de cogumelos é uma diversidade, sei lá, não digo infinita, de cores, de formas, de aspecto, de tudo. E depois fui fotografando a interação que eles têm com a floresta. Ou seja, a nível de fotografia, normalmente eles estão sempre em sítios difíceis de fotografar. Eu, normalmente, ou estou eu deitado no chão, ou está sempre a máquina no chão, feito com uma lente macro, claro. E algumas delas eu levo sempre algumas luzes para poder iluminar, ajudar a iluminar o cogumelo. Normalmente estão sempre em sítios escuros, não é? E úmidos. Em sítios mais escuros exatamente. Mas sim, o que me fascina é a diversidade de cogumelos. Hoje em dia quase que faço uma coleção de cogumelos que eu já vi, mas depois não consigo, ou não se consegue fotografar bem, porque eu raramente não tenho por hábito de arrancar cogumelos e pôr noutro sítio ou fotografar. Portanto, é onde eles estão, é onde eu fotografo. Sintra, por exemplo, houve um que eu fotografei agora há pouco tempo, acho que ainda não ponho, é um cogumelo totalmente azul. Andei sei lá, 3 anos para conseguir, porque ele só em certas épocas e pelo menos que eu saiba em 2 sítios que aparece. Muitos anos eu ia lá e fui lá, não digo dezenas de vezes, mas e nunca o encontrava. E este ano por acaso consegui encontrar azul. Depois existem completamente vermelhos. Existe uma diversidade enorme de cogumelos. Eu já ouvi falar desses azuis, mas por acaso, vou fazendo um registro. Nunca os vi. Por acaso nunca os vi. Há 2 espécies. Há uns muito, muito fininhos e há outros, digamos, mais pequeninos, que foi esses que eu encontrei. Os outros também sei que existem, mas ainda não os encontrei. É continuar à procura que eles vão surgir. Parece. Mas sim. Tens aqui outra foto que eu achei interessante. Ou melhor, vou mostrar esta foto por 2 razões. Primeiro, porque sempre gostei muito desta tua fotografia, que são aqui dos crocos. Acho que está muito gira esta foto mesmo. E depois porque me fez lembrar aquele dia que acordámos os 2 no Gerês e que o tempo estava tão bom para fotografar que andavam 2 gajos de joelhos quase a fotografar os crocos ao lado da cama, basicamente. Acho que foi exatamente. a única coisa em condições que um gajo conseguiu fotografar nesse dia, ou quase. Mas são flores muito giras. Isto aqui é onde já agora? Isto é assim, isto podia ser em qualquer lado, mas isto é na nave de Santo António, na Serra da Estrela.
Mas isto é fui com um amigo meu, levantámos para ir fazer o nascer do sol lá na Serra. Como tinha nevado muito durante a noite, chegámos ali à nave de Santo António, estava a estrada cortada, não se podia passar. Mesmo assim, ainda descemos à nave de Santo António para ir fotografar. Só que eu, em vez de fotografar a serra, estava deitado no chão a fotografar os croques, o meu amigo, agora falta-me o nome, lá à montanha, falta-me o nome. E eu estava literalmente deitado no chão a fotografar os croques, foi o que me chamou a atenção, era esse branco todo e os croques dessa cor, foi o que me chamou a atenção, e essa também é uma fotografia que eu gosto muito. Muito bem. E tu também tens aqui uma galeria no teu site que está muito gira, que é que é uma galeria de paisagem íntima. Não vamos conseguir ver todas hoje, mas depois vocês podem vir aqui passar uma vista de olhos. Em que tens coisas que basicamente não são macro, não é? Mas são detalhes. Que também são coisas muito giras. Eu gosto muito desta aqui, esta está muito gira. E gosto muito destas que fizeste também no Gerês. Na altura mostraste-me na máquina, mas na altura nem dá para ver bem também o tempo que estava. Um gajo estava ali todo molhado, encharcado e não sei o quê, nem consegui ver a fotografia direito. Até porque depois as máquinas... E frio e tudo, exatamente. Até as máquinas estavam molhadas. E ficaram muito bonitas mesmo, fotografar através do gelo. Isto na altura tu fotografaste com a macro, ou foi com a 2470 ou com a 70-200 e com polarizador? Já nem me lembro. Não, esta foi quando eu estou a andar e a lente que eu ando sempre, que é a 24-105. E 105. Normalmente é que vai na máquina sempre que eu vou, exatamente, normalmente é que vai sempre na máquina quando eu vou a caminhar, porque, digamos, me dá muitas opções para um pouco vai surgindo e eu vou vendo, e essa foi feita com isso. E foi isso lá está, o meu costume agora de hoje em dia de olhar para o chão e olhar para outros pormenores, apesar de estarmos numa paisagem linda e enorme, eu neste momento tenho muita atenção a esse tipo de pormenores e onde piso e fotografar esses elementos. Também nesse dia era para o que estava, acho que um gajo levou uma coça de caraças, porra, não foi? Sim, nesse dia era só para isso, só para reconhecer só essas pequenas coisas, já não dava para muito mais. E agora eu estou a olhar aí para trás e tens muita coisa na parede impressa, e eu também sei que tu compraste uma impressora há pouco tempo. Queres-nos falar um bocadinho desse processo de... e já agora o Paulo também está a vender as impressões dele no site, por isso se quiserem dar uma olhada dela. Os links estão todos aqui em baixo na descrição, por força. Queres falar um bocadinho desse processo? Compraste uma impressora, andas a ver papéis, fala-nos um bocadinho do teu processo e porquê é que fizeste isso e lá está, porque é que gostas de fazer isso? Eu, assim, sempre gostei, adoro de imprimir e sempre imprimi as minhas imagens e as minhas fotografias sempre imprimi. Se calhar, o meu primeiro emprego, quando acabei o liceu, trabalhava numa gráfica, era impressor. E a partir daí sempre adorei a impressão e as minhas fotografias. Sempre imprimi, tenho quadros e quadros e quadros. Tenho ali na sala, tenho uma pilha de quadros, já não tenho paredes onde colocar os quadros. ou tenho que construir paredes em casa ou não tenho. É complicado, é complicado. E eu não só imprimo, como gosto muito de emoldurar e esse processo todo da apresentação neste momento. E isso é quase outra disciplina da fotografia. Tenho andado a fazer, que tem tudo a ver depois com os papéis, o que é que funciona melhor com que tipo de imagens, e depois a apresentação dessas imagens impressas,
o que é que fica melhor e por aí fora. Esse conjunto todo, que é quase não, é uma disciplina da fotografia, não é? Sim. Mas, por exemplo, tu disseste que há papéis que ficam melhores e pior numa imagem. Isso aí, quer dizer, também é um bocado pessoal, não é? Também, apesar de haver algumas coisas que temos que ter atenção em determinados papéis. Mas qual é a tua preferência? O que é que tu gostas mais de ver em determinado tipo de papéis? E porquê e porquê que é assim? Porquê é que gostas mais de certas imagens e que tipo de imagens são em determinados papéis? É assim, o que eu gosto são os papéis fine art, que têm uma textura, eu gosto, e de um papel grosso, pesado, que se possa, digamos, quando temos na mão e estamos a apreciar a fotografia, se possa sentir. Depois, dentro desses papéis, há muitos papéis, por exemplo, há papéis que são completamente brancos, que se adequam para um tipo de imagem, há papéis que são completamente amarelados, que se for uma fotografia, digamos, de um pôr do sol ou de coisa, vai melhorar essas cores e vai... é próprio. E depois há os papéis normais de fotografia que são mais brilhantes, que também se adequam a outros tipos de fotografias. Mas sim, mas depois é só. Mas então esses fine art que usas neste momento... Usas sempre mate e algodão ou não usas nada tipo varitas e coisas desse género? Não. Sim, não. O que utilizo é sempre ou barita ou o Photoreg. Ok. Agora depende, depois há uns, depende da imagem. Por exemplo, as imagens de floresta, gosto muito do Bright White. Yeah. Se for uma imagem do sol ou que tenha mais cores, prefiro um papel já um bocadinho que tem uma tonalidadezinha amarela que vai... as cores mais quentes vão ficar ainda mais quentes e vai sobressair esses detalhes todos. Exato. Depois há um papel que eu experimentei agora há pouco tempo que nunca tinha experimentado, que é um fine art metallic, que fica muito bem para as fotografias que eu tenho, também algumas da Via Láctea, em termos de fotografia noturna. Fica muito bem. Mas isso até foi a semana passada. Imprimi umas fotografias disso. Mas esse é papel mais brilhante? Não. É papel mais brilhante e digamos que tem uma camada metálica, tem uma camada cinzenta. Okay. Parece quase metal, mas não é. Mas depois de impresso e absorver bem a tinta, escuras e partes brilhantes ficam um contraste ainda maior. Segura melhor o preto. Para esse tipo de fotografias é bastante bom. Yeah. Exato. Sim. Ok. Pois, porque aquele Photoreg Bright White, normalmente se as pessoas imprimirem coisas com... Bem, a partir desses papéis já tem um chamado D-Max, superior a um papel normal de fotografia, não é? Mas um Bright White e um papel desses que estás a falar, provavelmente, se imprimirmos uma fotografia com sombras muito escuras em Photoreg, aquele preto escuro não se vai aguentar, porque se começar muito em baixo no histograma, o papel não consegue chegar lá, não é? Porque o papel também tem uma gama dinâmica e... sim. É outra disciplina e depois temos de estar atentos a essas coisas porque o sensor tem uma gama dinâmica, depois editamos a foto, temos o histograma e se calhar o histograma que estamos a ver na fotografia vai de 0 a 255, mas se calhar o papel vai de 20 a 250 ou algo que valha. Portanto, tudo que estiver abaixo de 30 nos pretos não aparece no papel. Portanto, há uma série de coisas. Portanto, é outro mundo que vos aconselho a todos a explorar, mas que é bastante moroso, mas recompensador, na minha opinião. E depois, sim, mas é sempre muito diferente do que nós vemos no monitor. O monitor, estamos a falar de uma luz projetada e depois temos a cópia impressa ou a imagem impressa, que é uma luz refletida, que é muito diferente do coisa, porque às vezes as pessoas querem a fotografia exatamente como no monitores. Pode ser muito semelhante, as cores muito semelhantes, mas depois também tem a ver onde se vê a fotografia, a imagem impressa, se é na rua, luz interior, se o que é, vai ser a própria imagem vai ser muito diferente onde for exposta, por exemplo. Exatamente, e depois uma delas é aditiva e a outra
é subtrair. Portanto, E às vezes é preciso não é mais essa brilhante que sensibilidade toda para perceber. dá muito trabalho, mas é um processo bastante, acho que é bastante interessante, não é? É bastante interessante e acho que pá, é quando o trabalho acaba, porque agora estamos a ver, nesta altura, eu até estou para fazer um pequeno vídeo sobre isso, é mais um comentário que outra coisa, até o faço aqui já se calhar, porque, quer dizer, nós acho que andámos a esquecer um bocadinho porque é que começámos a fotografar, porque, quer dizer, tenho visto todos os dias notícias a aparecerem de fotografia que é Canon R1, é Nikon Z9, é Sony A1, é não sei o que, é 500 milhões de megapixels, 40 milhões de megapixels. Epá, começa a ser uma cena que, epá, mas está tudo maluco, está tudo a bater completamente a partir dos fusíveis todos. Nós estamos a fotografar para ter megapixels ou estamos a fotografar para ter um momento que seja interessante a nível de luz e pá, será que faz tanta diferença? Assim, não digo que ter megapixels é mau porque não é mau, sei lá. Mas eu acho que a partir de um certo ponto, pelo menos para mim, é mau, porque eu não quero estar a comprar discos, quero estar a comprar um computador novo para conseguir processar aqueles fecheiros. Quer dizer, acho que começa a ser... Acho que começa a ser um exagero. Começa a ser um exagero, porque sei lá... Sim, já é demasiado. Eu Para a trabalho com 20 para a megapixels. fotografia do dia-a-dia já... Nem é do dia a dia, quer dizer, pá, a não ser que seja um gajo que fotografa produto ou alguma coisa do género, porque pá, para o resto, vamos lá ver, o que é que uma fotografia de 20 megapixels numa parede e uma fotografia de 40 megapixels numa parede ou 50, se tiverem as duas muito boa luz, o que é que interessa os megapixels? Não é? Porque é que um gajo vai estar a gastar 5 mil euros ou 6 mil euros numa máquina quando pode gastar esses 6 mil euros a viajar à procura da luz que vai ficar muito melhor na parede do que uma fotografia com 50 megapixels, não é? Portanto, acho que estamos a entrar aí num caminho um bocado muito esquisito e muito estranho, porque opá, é todos os dias sai uma máquina nova com mais não sei quantos megapixels, é exponencial isto, e depois ainda por cima tem 100 megapixels, lá como aquela Fuji, tem 100 megapixels e faz um fecheiro de 400 megapixels, por amor de Deus, meu. Parem um bocadinho, cara, quando é que isto vai parar, não é? Não sei qual é a tua opinião sobre isto, mas... É a guerra dos... Não, isso é a guerra dos megapixels e a guerra comercial das marcas, não é? Isso é a forma deles venderem novo material e ir conseguindo receitas, mas para mim não tem grande lógica. Pois, mas lá está, nunca... conseguem receitas porque as pessoas, não é? Na verdade, nós somos os culpados, porque nós compramos isso. E compramos isso, muitas das vezes, não sabemos porquê, acho eu, porque tem 80 megapixels. E depois lá está, mesmo o pessoal que compra essas máquinas, se calhar às vezes nem sequer as imprime. Portanto, nem sequer tira partido dos megapixels. É só porque tem ter mais megapixels, sim. Que imprima não vai imprimir se calhar 2 metros por 3. Vai imprimir um quadro lá para casa, um 40-50 ou um 60, não vai imprimir outdoors para pôr lá na sala, não é? E se imprimir outdoors também o vais ver logo longe. Depois exatamente, também não precisas de... Isto outdoors há muitos anos e não havia máquinas de 50 nem 100 megapixels. Exatamente. E portanto, isto aqui também começou são outras lutas. A fazer alguma confusão, porque outro dia estava a ver as regras para um concurso de fotografia. E por acaso foram bastante receptivos e até mudaram aquilo depois de eu mandar uma mensagem. Porque quer dizer, eu se quiser fotografar com a minha máquina uma imagem 1 por 1, a fotografia não chega a ter 16 megapixels, tem 3888 por 3888 outra vez. Portanto, não chega a 16 megapixels. E então o tamanho mínimo era 4000 por 4000. Quer dizer, eu comprei uma máquina que saiu há menos de um ano e já estou desatualizado. Já não posso concorrer. Isto é muito estranho. E para não falar que a R6, que também é uma máquina topo de gama, também não podia concorrer. Porque só tem 20 megapixels. Faz um crop quadrado, já não tens 16. Já não dá. Quer dizer, eu alertei-os. Quer dizer, eles andam todos a brincar com as médio formato. Então, 4000 por 4000 é um crop do caraças. Mas há pessoas que não têm 100 megapixels, nem precisam de os ter, não é? E eu mandei para lá um mail e eu disse, quer dizer, tens esta máquina e esta máquina que saíram agora
e o pessoal que quiser submeter uma fotografia que seja 1 por 1, não pode. Não faz sentido. E lá baixaram aquilo para 3.000 por 3.000. Pronto. Ok. E Mas acho que qual é a utilização que eles vão fazer das fotografias para ter essa resolução, não é? não, acho que é para imprimir, depois para pôr numa exposição no final da competição. Ok. Mas não interessa, cara. Quer dizer, sempre se fez isso e as máquinas nunca tinham esses megapixels, não é? Sei lá, não percebo qual é a fixação tão forte. Claro que há limites razoáveis, não é? Mas quer dizer, não me venham dizer que 16 megapixels ou 20 não são suficientes para uma imagem ser apresentada, caraças, por amor de Deus. Eu sei que estou assim um bocado exaltado a falar disto, porque quando penso nisto, acho que é um... Opa, acho que é... Quer dizer, nós estamos a fotografar ou estamos aqui a ver, fazer zoom a 200%, a ver se as coisas estão lá, os pulinhos todos. Opa, chega, cara. Porra. Mas isso já é a guerra das marcas. Hoje em dia, se fores ver, tens telemóveis a sair com 100 megapixels de um telemóvel. Claro, sim, sim. Num sensor mínimo. Mas é o quê? Só porque as pessoas pensam que não tem qualquer tipo de lógica. Não. Mas isso é a guerra das marcas, é a maneira delas. Nas marcas eu compreendo. Às vezes não compreendo é como quando são fotógrafos a organizar uma competição de fotografia, competição, festival, seja lá o que for, começam a pôr a fasquia nos 4.000 pixels. Claro. Quer dizer, as marcas que competirem com megapixels, tudo bem, pronto. Pois, esse tipo de exigência, sim. Acho que não, mas ao menos foram porreiros e baixaram aquilo. Acho que é um bocado isso. E então, agora mudando um bocadinho de assunto, tu também vais fazer workshops, etc. Pronto, no site ainda não estão disponíveis, mas diz lá brevemente, portanto, podem ir passando, a ver quando é que o Paulo põe aquilo a andar. A não ser que ele já tenha uma altura para vos dizer. Está a ser feito, está a ser programado, mas é preciso... Até porque agora, mesmo que ele quisesse, não podia fazê-lo. É o caraças. Exatamente. Por isso é ficar atento. Agora isto está difícil. Está complicado. Mas, no entretanto, têm os sprints. Paulo, e tu agora, no futuro próximo, ou a curto, médio prazo, tens projetos que não estejam no site, coisas que pretendes fazer, ou coisas que estás a fazer já, mas que ainda não apresentaste? Tens alguma coisa desse género? Não, assim, em definitivo, não. Tenho sempre várias ideias na cabeça, vários projetos que às vezes vão para a frente, às vezes são adiados, mas neste momento ainda feito. Agora, neste momento, que é o que eu gosto, vou-me dedicar à impressão, gosto muito de impressão. Eventualmente, no horizonte estará também um livro. Lá está, tem a ver também com impressão, porque eu gosto de sentir e gosto de livros de fotografias. Mesmo atrás de mim tenho uma série de livros. Eu acho que vejo mais fotografias assim do que na própria vez na internet. Portanto, de futuro há de ser um objetivo. Vamos ver, ainda não tem linhas nenhumas, mas há de ser. Pois, isso dos livros, eu também cada vez mais acho que é uma coisa muito, muito complicada de dar previsões, não é? Eu ao início tinha uma previsão que eu acho que vai cair completamente por terra. Porque acho que é complicado, acho que é uma coisa que se vai fazendo e em algum momento devemos de saber que estamos prontos para o pôr cá fora, não é? Pois é sempre um processo muito... Acho que se quiseres ter o livro cá fora e se tiveres uma ideia já muito, muito bem estabelecida, como é o meu caso, se calhar até é bom teres uma determinada janela, porque é para fechares e depois nem que faças um volume 2 já mais à frente ou algo do género, se não tiver completo. Não faço ideia. Está, é muito complexo. Portanto, percebo o que estás a dizer. Sim, seja uma coisa que está aí, mas está sempre, é tipo uma nuvem, não é?
e pronto. Não, eu sei, já passei por uma experiência dessa, como disse há uns anos, publiquei uma edição de outubro, publiquei um livro e sei que se eu não ponho uma meta em mim, aquilo, havia sempre qualquer coisa para fazer mais. Havia sempre, isto não está bem assim, isto vai ficar melhor. Naquela altura já foi há uma série de anos e não é o que é hoje, mas sim, é mais uma há de fotografia passar aqui, por aí. mais uma fotografia ali, nunca mais acaba o livro. É. Muito bem, Paulo. Olha, foi fixe, meu. Gostei. Acho Mas que espero que tenhas eu gostado gosto da conversa. Tu ias desculpar que estavas a falar, isto, como temos algum delay, Exatamente. um gajo atropela-se um bocadinho. Não, estava só a dizer que é isso, no futuro há de ser esse o objetivo. Yeah. Embora eu já o comecei, mas ainda não tenho uma linha definida. Depois também vou ideias, vou para a esquerda, mais para a direita e Pois é. há de chegar a bom ponto. Não sei quando. A gente há de saber quando ele aparecer. Muito bem, Paulo. Olha, obrigado por aceitares o convite mais uma vez. Tivemos aqui uma horinha. Obrigado eu. Foi agradável. Espero que também tenhas gostado e que todos tenham gostado. E foi fixe. E a gente vai se vendo e vamos falando. E, entretanto, pode ser que isto o melhore e a gente consiga voltar a encontrar-se quando as fronteiras voltarem a abrir. A ver se este ano conseguimos mesmo ir aos sim, fazer umas saídas. Está na agenda para ir. Ainda ontem estava a ver uns itineragens de lá. Tem muita coisa interessante para ver e fazer. Temos que lá ir. É um dos sítios que quero ir agora é aos Picos. Muito porque bem. Penso que ainda não vi muitas imagens boas lá, digamos assim. Não, que eu conheça, sim, não há assim muita coisa que... Eu posso não conhecer a pessoa que fez as imagens, mas assim lá de cima, fotografias da montanha, há aquelas fotografias que a gente está sempre a ver, mas acho que eu tenho um sentimento dos Picos da Europa que tinha do Gerês. A gente vê muitas fotografias do Gerês, mas vê poucas fotografias ou quase nenhumas da maior parte dos sítios, não é? Que basicamente a maior área do Gerês é a parte da montanha, que há fotografias, mas é mais aquela fotografia documental de quem passa a caminhar e tira uma fotografia com o telemóvel ou só para se recordar da caminhada, mas Exatamente. como a gente a faz, assim de uma forma um bocadinho mais séria, via-se pouco e ainda se vê muito pouco, não é? Por isso é um bocado a sensação que tenho dos Picos da Europa também, mas lá está, também nunca procurei da mesma maneira que procurei as dos Gerês, por isso posso estar a falhar aqui alguém. Não, eu às vezes eu sigo uns espanhóis que fazem isso, mas não é a quantidade, já é um território muito grande, não é? Yeah. E não na quantidade e na beleza que aquilo é. Yeah. Isso aí não. Mas pronto, é um objetivo. Está na lista. Tá. Está-se bem. Obrigado, Paulo. Um abraço. Okay, Mário, obrigado eu. E até uma próxima, pá. Tudo a correr bem. Está bem, obrigado. Tchau.